Olá, pessoal. Sou Josiana Ferreira do Sebrae. Eu sou Leonardo Carolino, do Sebrae, e convidamos você para conhecer um pouco mais sobre a figura do microempreendedor individual, o nosso querido MEI. Vamos ter a oportunidade de conhecer todas as informações a respeito, obrigações, direitos, e para isso a gente vai começar aqui com nossa colega Josi, na apresentação. Vamos lá. Então, gente, antes de a gente falar um pouquinho sobre por que se formalizar, né, e o que é que o MEI precisa saber, quais são esses pontos que eles precisam saber sobre como se formalizar, é interessante a gente falar que o MEI, né, o microempreendedor individual, ele é a porta de entrada da formalização, né? E aí eu vou convidar aí nosso amigo Léo para falar um pouquinho do que é que cada empreendedor precisa saber na hora de se formalizar. Isso aí, Josi. Para aquele que quer começar um negócio ou para quem já empreende, já desenvolve um trabalho por conta própria, o que é que ele precisa saber? Inicialmente, a questão do faturamento anual. Ele precisa ter até R$ 81.000. Isso é um valor ano, né? Ele pode começar também no meio do ano ou no final do ano, e esse valor será proporcional ao mês, que é de R$ 6.750. Exatamente. Além disso, ele precisa saber que ele pode ter até um funcionário. Depois, se ele quiser ter mais de um funcionário, lá na frente a gente explica melhor, né, Léo? Isso aí. E aí, ele também é empresário individual, ou seja, ele não pode ter participação em outras empresas, né, como sócio ou titular. O sistema ele vai identificar caso ele já participe de alguma empresa e ele não permitirá, né, a formalização como MEI. Exato. E aí, um último ponto muito importante para a pessoa entender mais, né, sobre o que fazer para se formalizar, é que ela precisa desenvolver uma das atividades permitidas, né? E aí a gente fala que é uma principal e mais outras 15 atividades secundárias que ele pode colocar lá, na hora de se formalizar. Lembrando que a gente tem aí quase 500 tipos de atividades, né, que a pessoa pode exercer para ser um microempreendedor individual. Pois é, Josi, bastante opção, né? E aí, quando a gente se formaliza, né, a gente precisa também saber algumas situações particulares, individuais, né, que são cuidados antes da formalização que esse empreendedor precisa conhecer. Quais são elas, Josi? A pessoa ela precisa ter bastante atenção, né, nesse quesito, para que ela consiga se formalizar com muita tranquilidade, né, Léo? Então, o primeiro ponto que a gente elencou aqui como importante é que ele verifique aí se ele recebe algum tipo de benefício previdenciário. Falar em benefício previdenciário, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né, Léo? Então, se ele tiver algum tipo de benefício previdenciário, essa formalização ela pode levar até seu cancelamento do benefício. Isso é outra condição que ele precisa prestar bastante atenção é se ele é servidor público ou pensionista. Nós recebemos muitas dúvidas sobre isso e a gente sempre aconselha a procurar a legislação. Se ele é federal, estadual ou municipal, procure a Secretaria de Administração de seu de sua de seu setor. Isso. Falando também um pouquinho de uma questão que é muito perguntada, né, no Sebrae, que é sobre a pessoa que recebe o Bolsa Família. Então, a gente orienta aí é, que o registro do MEI ele não causa esse cancelamento, né, do programa, mas é preciso tomar cuidado nesse quesito, né, a não ser que haja aí um aumento da renda familiar acima do limite do programa, né, então, uma lupinha aí sobre essa questão do Bolsa Família para a pessoa que quer se formalizar. Isso. O próximo ponto é seguro-desemprego, né? Então, você que está recebendo parcelas, deu entrada, começou a receber, caso você venha se formalizar como MEI, você poderá perder, né, o direito a esse benefício, tá? É verdade, Léo. E aí tem uma outra questão também que é muito comum, né, que é uma dúvida muito comum e que a gente esclarece aqui para vocês, é sobre a pessoa que trabalha aí no regime CLT, né? Sempre a pessoa pergunta, eu posso então me formalizar se eu já tenho carteira assinada? E a gente diz que pode sim, mas aí tem o caso, né, se a pessoa ela for demitida sem justa causa, ela aí não terá o direito ao seguro-desemprego. Então preste atenção, porque tem essa ressalva aí. Isso. E com relação a, né, questões
e muita gente também tem dúvidas, é se ela está no SPC, Serasa ou qualquer cadastro de inadimplentes, né? Se isso impede ela de se formalizar como MEI. A resposta é não. Pode sim, não impede, ele pode se formalizar. Porém, para as questões de serviço financeiro, né, para uma futura contratação de um financiamento ou de um empréstimo, aí é outra história, mas para a formalização não há problemas. Esses são os pontos de atenção principais, e agora a gente passa aí para a parte dos benefícios. Josi, dentro dos benefícios, a gente tem aí o primeiro, né? Fala um pouquinho mais para a Isso. gente. Pronto, a gente teve lá, né? Passou um pouquinho lá, e agora a gente vai falar um pouquinho dos benefícios. E o primeiro, de cara logo, é essa questão da formalização, simplificada, online e gratuita, né? Então, o advento do MEI, ele veio, né, para facilitar as pessoas que querem empreender, que querem se formalizar, que querem entrar e se legalizar, né? Então, é tudo muito mais simples, tudo muito gratuito. Então, a gente pede para que vocês prestem atenção na hora de se formalizar, para não se formalizarem em qualquer site. Existe um site próprio para esse tipo de formalização que o Sebrae orienta. E é isso, é a primeira vantagem, né, Léo? Léo vai falar aí da segunda vantagem. Isso, Josi, né? De cara, é um dos itens que as pessoas que se formalizaram de cara identificou como sendo um dos principais, que é exatamente o direito que ela tem ao CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e também ao seu certificado de condição de microempreendedor individual, que é o CCMEI, né, que ele se equipara à certidão de nascimento da empresa. Assim como a criança nasce e tem sua certidão de nascimento, o MEI, quando ele se formaliza, ele também tem a sua certidão. Então, o CNPJ e o CCMEI são os principais, né, códigos identificadores aí dessa formalização enquanto microempreendedor individual. É super importante isso que o Léo falou. E aí, uma outra questão também que foi apontada, né, como uma das principais vantagens é toda essa facilidade que o MEI tem para pagar os seus impostos. Então, assim, em uma única guia, ele consegue pagar todos os seus impostos. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre quais são esses impostos, né, para todo mundo ficar ciente. E aí é essa a facilidade. Em um único lugar, você consegue pagar tudo. Aí. Esse próximo benefício aqui foi uma conquista muito grande do MEI, né, que é a dispensa da vistoria prévia. Né? Antes, a formalização do MEI saía lá um alvará provisório de até 180 dias. Então, a legislação evoluiu e o MEI conquistou esse benefício, esse direito da dispensa. Tá? Então, no momento em que ele se formaliza, ele já indica lá, porém, a gente faz uma ressalva muito importante no momento da formalização, que é a consulta à prefeitura municipal para saber se a atividade que ele vai desenvolver ou que ele já desenvolve é possível de funcionar naquele endereço. Isso é fundamental que aconteça. É um benefício assim muito bom para que o MEI possa iniciar a execução de suas atividades. É verdade, Léo. E junto com isso, também tem a isenção, né, das taxas para registro e de licenças de funcionamento também. Então, assim como o Léo orientou, né, consultar aí o seu município, também consulte seu município quanto a essa questão. Isenção das taxas para registro e para licença de funcionamento, tá, gente? Tem mais vantagem aí, né, Léo? Tem? Sim, temos ainda. Vantagens é uma coisa boa para o MEI, né? Então, temos aí praticamente outra lista de benefícios e direitos, né, que o MEI é possível com a sua formalização. O primeiro deles, né, que é muito procurado, é exatamente a questão da relação de empréstimos e financiamentos, né, que o MEI tem a partir da sua formalização, essa possibilidade que se abre o leque de vários serviços financeiros, além da questão das licitações públicas, onde ele concorre, né, com determinadas vantagens, e também nas compras de mercadorias, né, com desconto. No momento que se informa o seu CNPJ, né, ele possui aí possibilidade de desconto nesses fornecedores. Isso é muito bom, gente. É ótimo. Ele tem mais poder de barganha, né, Léo? Ele consegue aí barganhar mais preços diferenciados porque tem CNPJ, né?
Uma outra vantagem legal também é que ele tem a questão da comprovação da renda, né? Então, ele faz a declaração anual do faturamento, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa declaração, e aí ele tem essa possibilidade de comprovar renda, inclusive para a questão de financiamento mesmo, né? Isso aí é fundamental, né? A comprovação de renda, ele no dia a dia ele precisa muito e consegue como meio. Outro benefício aí interessante é exatamente a questão da contabilidade simplificada, né? Ele é dispensado daquela escrituração fiscal formal, né? Da contabilidade, digamos, formal. A gente vai ver lá na frente que basta um relatório mensal de receitas, né? Para que o MEI fique aí ok e atento com todas as suas obrigações. Então, é muito simples do ponto de vista, né, de burocracia para ele manter a sua empresa enquanto microempreendedor individual. Verdade. E aí a gente passa aí para uma outra vantagem, né, que facilita aí, desburocratiza, enfim, o dia a dia do MEI, que é a dispensa de emissão de nota fiscal para a pessoa física, tá, gente? É opcional para a pessoa física, mas é obrigatório para a pessoa jurídica, a gente vai dizer mais na frente lá sobre as obrigações. Aí. E, por fim, né, a gente deixa por fim porque é um dos benefícios que são mais procurados, né, no momento da formalização, que é exatamente a cobertura dos benefícios previdenciários, tanto para o empreendedor quanto para a sua família. A gente vai ter um momento que vamos detalhar um pouco mais quais são esses benefícios, mas fechamos o rol aí. Agora a gente vai conhecer um pouquinho como ficam as questões de pagamento. Então, quanto o MEI vai desembolsar para que ele garanta esses benefícios, garantam esses recursos, Josi? Como é que ele fica aí a situação? Bora lá, é uma pergunta assim, muito comum, né? E afinal, quanto é que eu pago para ter todos esses benefícios? A gente, inclusive, estava comentando que a página de benefícios é muito maior do que a outra página, que é a página de informações, né? Obrigações. E é isso mesmo, eles têm muitos benefícios para se formalizar, e uma das perguntas é o quanto eu pago. A gente tem aí as atividades, comércio, indústria, serviço. E aí tem os impostos, né, que se pagam para cada atividade. O INSS ele é sempre fixo, mas ele é calculado com base no valor do salário mínimo. A gente tem aqui, né, no quadrinho, que o valor do salário mínimo em 2021 é de R$ 1.100. Então, todo ano, quando esse valor ele for reajustado, o valor do INSS que vai ser cobrado, né, para o microempreendedor individual, ele vai ser reajustado também. Mas uma vez reajustado, ele é um valor fixo, né, Léo? Exato, Josi. Aqui está um dos maiores benefícios. Então, entre 56 e 61 reais, dependendo da atividade, você fica regular perante Receita Federal, perante o Fisco Estadual ou as secretarias de finanças do seu município, exercendo sua atividade com total liberdade e regularidade, né? E aí a gente lembra, no final, que esse valor ele é pago no dia 20 de cada mês, ou seja, agora, por exemplo, a gente estando em setembro, eu vou paguei no dia 20, né, o referente ao mês de a competência de agosto, tá? Então, sempre lembrar que uma vez por mês a data desse recolhimento será dia 20, tá? E você pagando a obrigação mensal do mês de fazer esse recolhimento para garantir todos os seus direitos e obrigações. Veja aí, gente, como é bom e né, um valor aí bem acessível para manter esse benefício. Não há em outros tipos jurídicos, né, de empresa, tamanha forma de acesso à formalidade como é no MEI. Isso. Vale a pena, né, Léo, voltando só um pouquinho lá naquele quadro, se deter aos outros valores, né, para que eles calculem aí. Então, o ICMS para comércio e indústria, R$ 1. No caso de serviço, R$ 5. E no caso de comércio, indústria e serviço, R$ 6. Se somando ao INSS, tem esses totais que você falou aí, de 56 a R$ 61, esse valor que é pago aí mensalmente. Ok, Júlio. E aí, dando sequência aí à questão das obrigações, a gente traz um rol, isso aqui é muito importante, porque se a gente tem benefícios e direitos de um lado, a gente tem obrigações e deveres do outro, né? Então, para que haja harmonia e que a gente continue de forma regular enquanto microempreendedor individual, a gente precisa também, né, cumprir aí, observar esses pontos que a gente vai falar um pouco mais, Josi.
Isso. Então, um dos primeiros pontos, né, uma das principais obrigações é o pagamento realmente do DAS-MEI, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é aquele documento que a gente falou lá no início, que era uma das vantagens, né, de eles terem todos os impostos no mesmo documento, na mesma guia, né, de recolhimento. Então, justamente esse documento aí. Então, todo mês ele é pago, né, naquele dia que o Léo falou ali, que é o dia 20 de cada mês, mesmo que o negócio ele não tenha tido nenhum faturamento. Então, essa é uma observação muito importante. Mesmo que você não faturou nada, é importante fazer esse seu pagamento regularmente. Bem lembrado. E aí é o famoso carnê mensal do MEI, né? Esse aí que não podemos deixar de pagar de forma alguma. A segunda obrigação é exatamente a é, declaração anual simplificada, que o microempreendedor individual tem que fazer a cada ano. Então, a gente, por exemplo, em 2021, né, o MEI fez a declaração relativa ao faturamento de 2020. Né? Então, nessa declaração é bastante simples, também feita de forma online, né? Você vai fazer a informação se teve empregado ou não naquele ano e vai ali declarar a receita total, qual foi a receita decorrente das vendas daquele ano. Muito simples, transmitiu a declaração, garantiu os seus benefícios e os seus direitos. Né? Essa declaração ela é feita até o dia 31 de maio do ano seguinte, né? Então 2021 será declarado em 2022 até 31 de maio. E se o empreendedor não faz essa declaração, ele, além da multa, né, que incorre, também poderá estar sujeito aí a outras perdas, né, inclusive a própria irregularidade decorrente do não pagamento, né, e em decorrência da falta de entrega da declaração. É super importante essa questão da declaração, é para a pessoa ficar atenta mesmo, né? E aí, uma outra obrigação, Léo, é essa questão aí da emissão de nota fiscal. Como a gente falou antes, né? Não é obrigatório, é opcional emitir nota fiscal para pessoa física, mas é obrigatório aí emitir nota fiscal para pessoa jurídica. E aí eu já vou para o segundo ponto, que é a questão de guardar essas notas fiscais, né, Léo? É preciso aí guardar essas notas fiscais de compra e dos serviços, e dos registros de venda também, né? Em boa conservação por no mínimo 5 anos aí, gente. Por isso que é importante manter isso aí em dia. E, por fim, né, a gente tem aí a obrigação também de manter sempre visível, principalmente nos estabelecimentos físicos, né, a questão do Código de Defesa do Consumidor. Né? É sempre bom e sempre claro ter uma relação ética e transparente com o seu consumidor, porque tudo isso vai terminar facilitando e dando mais credibilidade e mais confiança para você, microempreendedor individual. E aí, com relação, Josi, à questão de se esse MEI, a gente falou no início que ele pode ter até um empregado, né? E se eu tenho um empregado, quais são as minhas obrigações? Certo, Léo. Então, uma das primeiras que a gente elencou aqui é que não se pode pagar um salário diferente, né, do piso da categoria do salário mínimo. Então, a gente já falou lá o exemplo, né, do salário mínimo desse ano, mas é importante identificar qual é o salário mínimo do piso da sua categoria, da categoria que você está exercendo, para poder fazer um pagamento correto. Exato. Outra obrigação, né, quando se tem o empregado, funcionário registrado, né, com carteira assinada, né, é exatamente a questão da contribuição previdenciária, né, que é o recolhimento de 8% que o empregador, né, você, enquanto MEI, terá que fazer do seu empregado. Tá? Então, é importante registrar que esse será um pagamento devido. Exato. E aí prestar todas as informações, né, relativas a esse funcionário, a esse empregado, GFIP, RAIS, CAGED. Tem uma outra observação sobre isso, né, Léo? Quer falar? Isso é importante porque em outubro de 2021, né, entrará em vigor as informações, né, através do e-social. Então, até hoje, né, a gente pode aí frisar que as informações são entregues aí com essas exigências de GFIP, RAIS e CAGED, mas que em breve, né, teremos aí o e-social para simplificar também as entregas dessas informações junto ao governo federal. Exato.
Uma outra questão também, né, caso ele tenha, né, um funcionário aí, um empregado na CLT, é recolher essa contribuição patronal previdenciária de 3%, né, sobre o salário do empregado. E recolher também o FGTS, né, gente, de 8% sobre o salário. E tudo isso, né, Léo, ainda tem esse último tópico aí, mas tudo isso a pessoa pode, né, buscar informações no contador, né? Exato, Josi, porque é importante, né, ter o profissional contábil junto nesse momento da regularização do empregado, porque além da assinatura da carteira de trabalho, né, você também terá que entender que as férias, 13º, abono, o aviso prévio, você tem que reservar, tem que manter uma reserva para o pagamento desses outros benefícios que a gente chama que são os encargos sociais do empregado contratado, né? Então, mesmo que não se pague, não se desembolse naquele mês, mas você tem que fazer um provisionamento desses recursos, né? E isso, mais uma vez, vai facilitar a sua gestão financeira para que você mantenha-se sempre regular. É verdade. Nesse último ponto, José, a gente passa aí para facilitar a vida do MEI também, né? Que é o relatório mensal de receitas brutas, que a gente falou lá no início. Fala um pouquinho mais dele. Sim, sim. Essa questão do relatório mensal de receitas brutas ele é muito importante. A gente estava comentando que é muito mais do que para um controle, né? Para fazer a declaração anual do MEI, ele também ele incentiva, né, o empreendedor individual a fazer seu controle financeiro, né, da sua empresa, ter certinho lá o que foi que ele apurou, o que foi que ele vendeu, né? Então, é importante aí essa questão do relatório mensal. Esse é um modelo, né? Não é um modelo obrigatório, mas é importante que ele tenha, né, Léo? Né? A gente vê muito isso no momento da declaração, José, que aquele empreendedor que chega tudo organizadinho, a gente rapidamente consegue orientá-lo para fazer de forma correta, porque ele tem esses registros todos arquivados, né? E já traz tudo ali organizado, né? Faz a diferença o MEI aí, do ponto de vista de gestão financeira, ter esse material completinho guardado para que ele possa melhorar cada vez mais nessa questão financeira. Agora, com relação ao próximo item, né, que a gente falou também lá que era um benefício, a gente se detalha um pouco mais, porque realmente a questão da cobertura previdenciária ela é fundamental, tanto para o empreendedor quanto para a sua família, né, e a gente vai ver um pouco mais aí de cada item, Josi. Exato. Então, sobre cobertura previdenciária, a gente aí considera, para a questão da contagem da carência, né, o primeiro pagamento feito em dia. E aí tem esses benefícios que a gente elencou aqui, né, Léo? Aposentadoria por idade, com 180 meses aí, de contribuição, aposentadoria por invalidez, com 18 meses de contribuição, auxílio doença, com 12 meses de contribuição, salário maternidade, com 10 meses de contribuição, pensão por morte, com 18 meses de contribuição, e o auxílio reclusão, também com 18 meses de contribuição. Lembrando que tiver qualquer dúvida sobre isso, né, Léo? Entra lá em contato com o INSS, ou também entre em contato conosco, né, do Sebrae, que a gente consegue tirar as suas dúvidas. É isso aí, sempre importante, né, buscar a orientação certa, porque questões previdenciárias é muito o caso a caso, né? Cada um tem uma história para contar com o INSS, é importante esclarecer essas dúvidas com ele, mas a garantia, né, dos benefícios previdenciários, ela se dá exatamente com a contribuição feita, né, em dia, né? Isso é muito importante, a partir de agora que cada órgão fiscalizador, né, até para a própria gestão empresarial, né, manter esses benefícios em dia, é importante que se tenha aí em vista, né, a questão da cobertura previdenciária. Com relação à saída do mesmo, até então a gente fala de, né, nós falamos de todos os direitos e obrigações, né, passamos agora para a questão de como é que eu vou sair do MEI. Quais são as possibilidades aí que eu tenho de sair do regime do MEI após a minha formalização? Isso, a gente elencou aqui 6 possibilidades, né? A primeira delas é o excesso de receita, ela é desejável, né, Léo? Porque a gente quer mesmo que as empresas cresçam, que elas tenham mais receita mesmo. Então, se elas tiverem receita além
do que o que a gente falou lá no comecinho, lembra dos R$ 81.000 de valor, né, apurado no ano? Se tiver mais do que isso, acima de 20%, ela já sai do MEI, né, Léo? Hum, Exato, Josi. E aí a questão também da contratação de mais de um empregado, né? Se eu já tenho um empregado de carteira assinada e se eu vou contratar o segundo, né, então eu também terei que sair do regime do MEI, porque ele só permite esse único empregado, né? Exato. Também, como a gente fala, né, o microempreendedor individual. Então, se ingressar um novo sócio na empresa, já não se configura mais, né, essa figura jurídica, já passa para uma outra figura jurídica, né? Então, se ingressar um novo sócio, já sai do MEI. Assim como o ingresso do novo sócio, também a inclusão de atividade não permitida, né? Nós falamos lá no início que são quase 500 atividades, né, possíveis de ser MEI, né? Porém, se eu vou na junta comercial e incluo uma nova atividade que não é permitida, né, e aí essa atividade vai fazer com que a Receita Federal reconheça que eu incluí uma atividade não permitida e vai fazer a exclusão do regime do MEI. É importante ficar atento a isso. Verdade. Até tem um exemplo, né, disso, dessa questão da inclusão de atividade não permitida. A gente estava aí batendo um papo sobre esse exemplo, que é a pessoa já vende suplementos, né, alimentares, e ela quer incluir aí a atividade de personal trainer, por exemplo. Essa atividade de personal trainer, ela não está dentro do rol, né, das atividades do MEI. Então, aí automaticamente, né, ela tem que solicitar essa saída do MEI. Exato. Exato. A opção ela também uma forma de saída, né? Caso o empreendedor entenda que ele já está no outro patamar de maturidade, que ele pretende crescer, está buscando novos sócios, ou seja, ele, por opção própria, né, deseja sair do MEI. Existe, sim, a possibilidade de solicitar o desenquadramento, né, feito também no portal, e aí a gente já orienta para que ele busque a orientação de um contador, né, porque ele vai precisar em outra situação, né, em outra forma jurídica empresarial, né, já dessa assistência contábil para ajuste, seja de contrato social, seja de outra forma que ele vai se comportar a partir da saída do MEI. Tá? É sempre importante essa orientação contábil. Exato. E aí o não desejável, né, da saída do MEI é quanto à questão das irregularidades, né? Então, se ele não pagou o DAS ou se ele não fez a declaração anual, provavelmente vai acarretar aí na saída dele do regime, na exclusão do CNPJ dele. Então, por isso que a gente fala tanto, né, nos benefícios, por isso que a gente fala tanto nas obrigações, porque é necessário prestar atenção, né, para que não ocorra isso, né? Exato, a saída não precisa ser traumática, né? Eu acho que quando a gente trabalha numa perspectiva de crescimento, que é essa a orientação que o Sebrae deseja, fazendo todo o trabalho de gestão, de crescimento, acesso a mercado, acesso à inovação, novas tecnologias, né? Exatamente na linha de se trabalhar na perspectiva do crescimento. Então, o MEI, como você bem falou no início, é um grande programa de inclusão produtiva, social, cidadania empresarial que milhões de brasileiros hoje conseguiram através do empreendedor individual, e essa saída ela pode ser também orientada. Procurem e busquem a ajuda, todos os canais possíveis que o Sebrae e os demais parceiros que ajudem e contribuem nesse crescimento do MEI, para que seja uma forma bastante saudável. E por fim, né, José, a gente também traz aí algumas dicas, algumas orientações. Aconteceram várias situações aí que tivemos que orientar o empreendedor, que é com relação a cobranças indevidas, né? Então, Josi, fala um pouquinho mais aí sobre isso. Isso, então, a gente já falou um pouquinho antes, né? Existe o site oficial do MEI, gente, que é o gov.br/MEI. É lá onde você vai ver todas as suas vantagens, é lá onde você vai conseguir realizar todas as suas obrigações, DAS, declaração, todas as informações sobre o MEI estão nesse site.
Então, qualquer outro tipo de site que realize qualquer outro tipo de cobrança para poder realizar esse tipo de atividades, ele não é um site ok, né? Não é um site Uhum. legal. Então, a gente pede para que você preste atenção em qualquer tipo de cobrança indevida, né? Quanto a essa questão dos serviços para o MEI, né, Léo? Isso, exatamente, Josi. Buscar a orientação correta, né? O portal lá do Gov barra MEI, ele é essa grande centralização aí das informações certas para o empreendedor. E, na dúvida, não hesite. Também ligue para o nosso 0800 570 0800 e busque a informação necessária e não perca essa possibilidade e essa chance de contribuir para o crescimento sendo empreendedor individual. Com Isso, a isso, a gente gente... fez questão de frisar, né, Léo, essa questão aí, essas duas outras questões que estão no quadradinho azul, que é que ninguém é obrigado a se filiar a nenhuma instituição, ou associação, ou sindicato, ou a pagar nenhum outro tipo de boleto, né, que chega até você, diferente do DAS. Então, a gente fez questão de frisar isso, né, Léo, porque existem vários golpes aí, para poder ludibriar, né, o MEI. Então, a gente fez questão de ter frisar essa informação para vocês, né, Léo? Aí. É como coloca o tópico aí dessa apresentação. Se tem dúvida, pergunte. Pergunte. Não faça a coisa errada por desinformação. Busque a orientação correta. Estamos aqui para lhe ajudar. E com isso a gente tem aí, né, toda a apresentação baseada na questão dos direitos e benefícios e dos deveres e obrigações do MEI. E partimos aí para nossos agradecimentos e a fala final. A gente agradece, pessoal, é um prazer aqui poder contribuir. A gente tem aí a frase final, né, Léo, que Léo está contribuindo aí com a gente, que trouxe, que é trabalho legalizado, né, amparado por lei, gozando dos benefícios previdenciários e exercendo sua atividade com total liberdade. A gente agradece, né, a atenção de vocês, espera ter contribuído e até a próxima, pessoal. Gratidão, gente. Formalize-se com consciência. Obrigado.